Olá pessoal, tudo bem? No segundo vídeo da aula de custos, eu vou começar introduzindo alguns conceitos básicos, mas eu vou fazer um resumão de tudo que a gente vai ver durante custos industriais em apenas um vídeo ou uma aula, né? A gente começa com um conceito padrão da engenharia de produção como sistema produtivo. Então, custos vão ser analisados dentro de um sistema produtivo. Então, é básico para qualquer engenheiro de produção entender esse sistema produtivo, que de forma bem simplificada é representado por essa figura, né? Então, onde tem um conjunto de recursos, seja matérias-primas, seja mão de obra, seja equipamentos, que entram nesse sistema, onde é processado esses materiais e são gerados produtos acabados. Então, existem várias ferramentas para aprimorar a forma como se dá o sistema produtivo, e em cursos a gente vai trabalhar com a parte financeira, ou seja, dinheiro, quanto custa este processo produtivo de maneira geral. E aí, para começar alguns conceitos, introduzindo alguns termos. Os quatro primeiros termos a gente vai utilizar de forma a tentar entender o que acontece relacionado à parte do dinheiro movimentado. Então, gasto nada mais é do que a iniciativa de comprar algo, né, um sacrifício financeiro. E gasto está bem ligado a desembolso, pois o desembolso representa o pagamento resultante da aquisição. Então, exemplificando, eu vou ao mercado, ou melhor, o padeiro do vídeo anterior vai ao mercado e realiza um gasto de R$ 100 para comprar os insumos necessários para a fabricação do pão. O desembolso é o ato de pagar estes gastos. Então, se ele pagou à vista ou no cartão de débito, onde a movimentação financeira é no momento exato do pagamento, o desembolso ocorre simultaneamente com o gasto. Mas por outro lado, se ele passar no cartão de crédito para pagar no vencimento ou parcelar as compras a prazos, o desembolso e o gasto não ocorrem de forma simultâneas. O desembolso só ocorrerá quando ele pagar eventualmente a fatura daquele cartão de crédito. Então, essas são formas de se trabalhar. Já a perda é um gasto anormal ou involuntário. Então, voltando ao exemplo do pão, ele foi no mercado, comprou, pegou um monte de promoção, fez um gasto de R$ 100 em óleo, farinha, ovo, leite e tudo mais que estava em promoção. Ele resolveu pagar à vista, então logo o desembolso ocorreu no momento exato da compra. E aí essa perda, ele se empolgou demais com as promoções e comprou muitos produtos e não checou a data de validade. Então, alguns produtos chegaram a vencer e ele acabou perdendo esse dinheiro gasto no estoque. Mas perda também pode estar relacionado a algum incêndio no galpão. Como o próprio nome diz, aí o próprio termo diz, é um gasto, é um consumo involuntário ou anormal. Exemplificando outro tipo de perda, mão de obra durante um período de greve. A fábrica não está produzindo porque os operários estão em greve, mas a fábrica está gastando o salário, ou seja, está tendo que pagar o salário das pessoas em greve. Então, este gasto para a empresa é uma perda, pois não está gerando nenhum retorno financeiro, vamos dizer assim, eles não estão produzindo nada. E o último termo dessa lista, investimento, tem a ver com o gasto para adquirir um ativo da empresa, né, um novo ativo. Então, entrando um pouco lá na contabilidade, nos termos contábeis, um ativo é um bem que a empresa possui. Então, ela fez um gasto para consumir, para adquirir um estoque. A aquisição do estoque não deixa de ser um investimento, um ativo que a empresa adquiriu. E esse investimento vai ficar lá estocado e no momento certo ele vai ser utilizado, e aí convertendo esse investimento
nos custos produtivos, como a gente vai ver daqui a pouco. Ou ele adquire um equipamento, e esse equipamento vai ser amortizado devido à sua depreciação, né? Então, vai gerando, vai se transformando, né, como está escrito aí na definição, em relação à sua vida útil ou benefícios atribuídos. E aí, entre os dois termos principais, custo e despesa, deixando bem claro que custo e despesa não são sinônimos, como a gente vai discutir agora. Custo está relacionado ao processo produtivo, ou seja, os serviços que são consumidos ou bens que são consumidos na produção de algo que a empresa vai vender. Então, retomando lá o nosso sistema produtivo, custo está muito relacionado ao chão de fábrica, ligado aos produtos acabados que a empresa irá vender, comercializar. Então, a matéria-prima que ele adquiriu, o estoque que foi feito lá do padeiro, ele foi um investimento que se transformou em custo ao momento que ele utilizou este estoque para produzir seus pães. E despesa é tudo aquilo que é utilizado para obter as receitas. De forma simples e simplificada, custo está relacionado a chão de fábrica, despesa está relacionado à parte administrativa, vamos dizer assim, de uma organização. Então, eu preciso ter a parte administrativa para gerenciar, eu preciso ter vendedores para vender o meu produto, né? Então, essas funções são consideradas despesas, e são extremamente necessárias para eu conseguir vender os meus produtos. Sem vendedor, eu não consigo gerar receita. Então, é essa a ideia das despesas. Custo, chão de fábrica, despesa, de forma geral, parte administrativa, parte de vendas, parte gerencial da empresa ou da organização como um todo. Quando a gente fala em custo e despesa, tem uma segunda divisão que a gente pode atribuir como custo fixo e variável, ou despesa fixa e variável. Isso está relacionado com o montante gasto para realizar alguma das atividades. Então, custo ou despesa fixo não vai variar em relação ao volume produzido. Então, se eu produzir uma unidade ou 1 milhão de unidades, os custos serão fixos, as despesas serão fixas, né? Então, não varia de acordo com o volume produzido. Por exemplo, o salário, seja da mão de obra que está no chão de fábrica, seja da parte administrativa, se vender ou produzir uma única unidade ou 1 milhão de unidades, estes tendem a manter o mesmo patamar de gastos, né? Seja ele custo ou despesa, como eu falei. O variável, como o próprio nome diz, varia de acordo com o volume produzido. Então, custo de matéria-prima. Se eu produzir um pão ou uma receita de pão, eu tenho aqueles valores que eu vou consumir. Se eu produzir 2 receitas, eu vou dobrar os custos, 3, triplicar, e assim sucessivamente. Então, está relacionado com a parte de o volume utilizado influencia nos gastos, seja ele custo ou despesa. Uma outra divisão do termo custo, que também é extremamente importante identificar, são os custos diretos ou indiretos, que tem a ver justamente com a parte de conseguir identificar e alocar esses custos naqueles fatores que geraram estes gastos. Então, matéria-prima tende a ser um custo direto, pois eu sei o quanto eu consumo de matéria-prima. O salário do funcionário, se ele produz mais de um tipo de produto, eu vou ter que ratear esse valor, né? Então, e aí, se eu não tiver um sistema de informação bem alinhado, bem com informações precisas, eu não vou conseguir alocar diretamente o salário desse funcionário. Por isso, é feita de forma arbitrária, de forma a ratear, que entra o custo indireto. Eu não consigo alocar de uma forma tão precisa, eu preciso de algumas medidas menos objetivas, alguns critérios que eu vou adotar. Então,
quando a gente trabalha custos industriais, é extremamente importante entender essas definições, essa diferenciação de custo e despesa e de custo fixo ou variável ou direto e indireto. Então, voltando ao nosso chão de fábrica, aqueles valores gastos no meu sistema produtivo, eu posso considerar como custo de produção do período, ou CPP, que nada mais é todos os custos incorridos durante um período de tempo. Geralmente, esse período de tempo são mensais, né? São apurados de formas mensais ou de acordo com a característica da empresa. Este custo de produção do período nada mais é do que todo o montante gasto que pode ser considerado custo. Então, as matérias-primas, mão de obra, energia elétrica, consumo de água, entre outros diversos fatores, como a gente vai ver ao longo deste curso. Então, este custo de produção do período se transforma naquilo que foi gasto na fábrica. E aí, este custo, muitas vezes, eu não consigo produzir todo o meu um lote, vamos dizer assim, produtivo dentro de um único período. Então, o meu custo de produção do período, eu tenho que fazer uma análise mais fria para saber deste custo quanto foi de custo de produtos acabados ou de produção acabada, que é justamente a soma dos custos do período, o CPP, mais uma variação de alguns itens que estavam em elaboração no período, não conseguiram ser finalizados no período passado e vão ser finalizados no período atual. E aí eu vou ter então somente os custos dos produtos acabados. Qual que é a importância dessa diferenciação? Nem tudo que eu gasto em um período se resulta em um produto ou um lote de produtos acabados. Eu posso ter finalizado lotes de períodos anteriores ou deixado lotes que eu vou só finalizar no próximo período. E esse custo de produtos acabados acaba sendo utilizado ou um outro conceito se transformado no custo unitário dos meus produtos. Então, eu acabei um lote, acabei a produção de uma determinada quantidade de produtos. Estes produtos, dependendo, lógico, a forma administrativa da empresa, vão para o estoque. Do estoque, eu vou ter lá o custo de produtos acabados unitários. Então, eu consigo, por meio do meu sistema de custeio, identificar quanto custa cada item unitário do meu estoque. E a partir do momento que eu vendo esse produto, que eu considero então o meu custo de produtos vendidos. Então, no meu balanço, no meu controle de custeio, só vou considerar na minha análise do resultado os custos dos produtos vendidos, ou seja, a somatória de todos aqueles custos que estavam no estoque dos produtos que foram vendidos. E este custo vai ser então aquele que eu vou utilizar para análise do meu resultado. Então, o CPV é justamente o custo de produtos acabados com a variação do que eu tinha em estoque. E aí, o que eu faço com esses custos que ficaram lá no estoque? São ativos que a empresa possui e que vão se transformar realmente em custos de produtos vendidos quando forem vendidos. Então, na parte contábil, eu tenho os ativos matéria-prima, tenho os ativos produtos acabados, tenho vários tipos de ativos que a empresa possui. E eu vou analisar, então, apurar o resultado do período somente quando eu vender esses ativos, ou seja, quando eu transformar um produto acabado em um recurso financeiro para apurar se eu tive lucro ou prejuízo durante um determinado período. E aí, dentro desse conceito de custo de produtos vendidos, de estoque, eu tenho que fazer então a minha valorização do estoque. A gente vai ver futuramente em vídeos futuros preço médio, que é uma forma de apurar o estoque ou a valorização do estoque. Tem o método FIFO ou LIFO, deixando já claro que o LIFO, que é o Last In First Out, não é aceito pela legislação brasileira. E o FIFO é o First In First Out, primeiro que entra, primeiro que sai.
que são formas de trabalhar e apurar o custo do estoque. A gente vai discutir isso mais em aulas futuras. Então, feito toda essa análise, é importante então entender que dos gastos ocorridos ao longo dos períodos, eu tenho que identificar quais são custos e despesas, e desses custos e despesas eu vou fazer a apuração do meu resultado, o meu demonstrativo de resultados. Então, a minha venda líquida, ou seja, se eu vendi 1 milhão de produtos, eu tenho o preço de venda, eu tenho o resultado das minhas vendas, a receita da empresa. Desta receita, eu vou deduzir os custos de produtos vendidos, que vou obter, então, meu lucro bruto. E do meu lucro bruto, eu vou deduzir as despesas, que eu vou ter meu lucro líquido operacional. Então, de forma bem simplificada, a parte de custos, contabilidade de custos e contabilidade financeira, eu tenho que obter essas informações para fazer a demonstrativa do resultado. E onde a gente vai trabalhar bem durante o semestre é justamente na elaboração destes custos de produtos vendidos. Ou seja, os sistemas de custeio, seja ele absorção, seja ele ABC, seja a forma que a empresa trabalhar, vai resultar então no meu custo de produtos vendidos. Como eu vou atribuir os custos aos produtos, como eu vou ratear, distribuir esses custos da melhor maneira possível para identificar quais dos produtos apresentam um melhor resultado financeiro. Para finalizar, então, resumindo, ao longo do semestre a gente vai ver todos esses conceitos, né? Então, avaliação do estoque, eu posso usar custos para avaliar o estoque, como eu comentei, comparar custos diretos e indiretos, fazer comparações, tentar melhorar, otimizar, reduzir custo, né? A palavra talvez que todo engenheiro de produção vai ouvir, trabalhar com custos, reduzir custos, otimizar lucro, otimizar processos produtivos. Eu vou ter lá a valorização do estoque, como eu comentei, o FIFO, LIFO, preço médio, que pode ser adotado. E 3 sistemas ali de custeio. Absorção, o próprio nome diz, vai absorver o custo, né? Os produtos vão absorver os custos e, consequentemente, eu vou identificar o custo de cada produto. A departamentalização é uma melhoria dessa absorção, vamos dizer assim, onde os custos são consumidos pelos departamentos e os produtos que passam pelos departamentos ou utilizam o serviço desses departamentos são atribuídos custos desses departamentos. E por fim o ABC, que é uma tradução, é uma sigla, né, do custeio baseado em atividades, onde uma melhoria nessa questão de rateio, onde quem gera custo são as atividades absorvem os custos, vamos dizer assim, e os produtos consomem as atividades. Então, por isso, o custo do produto tem a ver, está ligado com as atividades. A gente vai ver outros conceitos para decisão, né? O custo para decisões, como margem de contribuição, está relacionado a quanto cada produto contribui para o resultado financeiro da empresa. Então, por isso está relacionado à parte de decisão. Então, um produto está dando lucro ou prejuízo? Essa é a informação prioritária para qualquer gestor. O ponto de equilíbrio também auxilia nessas decisões. O ponto de equilíbrio está lá relacionado com o centro de gravidade, conceito físico, né? A gente usa na engenharia de produção esse centro de gravidade para várias coisas. Na economia é muito utilizado, na determinação de locais para instalar novas unidades industriais, novos parques tecnológicos, também utiliza esse centro de gravidade. E o ponto de equilíbrio é o ponto que vai equilibrar receitas e gastos, custos e despesas. Ou seja, aquele ponto mínimo que a empresa tem que atingir para não ter nem lucro nem prejuízo. Então, seria como se fosse a meta de volume vendido por um período de tempo. E o custeio variável é uma forma mais simples de se analisar, onde eu só considero custos variáveis, ou só o custo de produtos vendidos seriam somente os custos variáveis que esses produtos geram. Então, é uma forma mais simplificada de se obter informações, de se tomar decisões. E, por fim, o custo para planejamento e controle são informações importantes para
o planejar todo o processo produtivo. Então, custo padrão, como o próprio nome diz, eu vou definir um volume padrão de recursos utilizados, seja ele em volume, quilos, litros de matérias-primas, e o preço padrão que eu pretendo pagar por esses volumes utilizados. Isso vai me dar o custo padrão. Então, seriam as metas para verificar se há ou não uma variação dos meus custos indiretos, dos meus custos diretos, custos de mão de obra, entre outros fatores. E aí entra um conceito que a gente vai ver ao longo de todo essa disciplina, que é a unidade de esforço de produção. Então, seria a definição das unidades ou dos recursos que vão ser aplicados, os recursos aplicados a vários produtos. A gente pode fazer uma analogia de forma bem simplificada com as peças intercambiáveis lá do meu sistema de produção, da minha linha de montagens. Então, seriam os esforços que eu vou gastar para conjuntos de atividades. Espero que tenham entendido todo esse material, esse vídeo. A referência que eu utilizei foi a do Martins, o livro de Contabilidade de Custos, que está na 11ª edição, né, versão 2018. Para quem for aluno do UFMS e estiver assistindo esse vídeo, está disponível na biblioteca virtual, né? Tem a versão online nessa biblioteca virtual. Espero que tenha entendido. Como já comentei no vídeo anterior, não deixem de seguir o canal, nosso canal, para acompanhar as novidades, os vídeos novos que serão lançados. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, só deixar aqui nos comentários ou procurar a forma mais fácil para vocês entrarem em contato comigo. Um abraço, até o próximo vídeo.